Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Os Fundamentos do Xadrez. É uma história sobre manuais de xadrez, táticas e estratégias, transparência e opacidade, conhecimento e percepção, ataques e defesas. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Eu já estava pensando em falar sobre o xadrez faz uns bons meses, mas achei que seria um assunto sensível no início de março, considerando as notícias. E me encontrei numa pequena crise criativa. Eu achei que o tema não seria distração distante o suficiente das notícias. Mas depois de falar do calendário e outros problemas, eu mudei de ideia sobre mudar de ideia. Acho que vou sim falar do xadrez, esse jogo que atravessou os séculos e se transformou e se mantém vivo, adaptando-se aos impulsos dos tempos. Serão alguns episódios nesse tema, então prepare-se ou escute alguma das histórias antigas sobre um tema que você já gosta. A história funciona como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Uma coleção de vários truques com os quais eu tive bastante sucesso. Misturada e escondida numa história sem muito enredo, mas que tem por propósito principal ajudar no adormecer. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos que saem no início das semanas, por suposto. E dê uma olhada na campanha no Apoia-se ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. E indique o podcast para outras pessoas. Isso ajuda bastante o alcance. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas
para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Trocando o ar nos nossos pulmões. Não precisamos de pressa agora. Podemos prestar atenção nessa ação simples. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, soprando sem fazer força, mas com insistência. Mesmo que você precise parar e começar de novo. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos da sua face, do seu pescoço, do seu colo. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Relaxe suas pernas, seus tornozelos, seus dedos. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. E continue respirando lentamente, no ritmo que for confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Os fundamentos do xadrez. Esse é o título de um livro curto que estou lendo, escrito por José Raul Capablanca. Ele nasceu no finzinho do século XIX, em Havana, Cuba, e foi
por muitos anos invicto, o campeão mundial de xadrez. Capablanca era um gênio do xadrez. Entendia as fases do jogo, as camadas, as potências. Reza a lenda que ele aprendeu observando o pai jogar e revelou seu conhecimento quando espiou seu pai fazendo uma jogada ilegal com o cavalo. Com seus 4 anos de idade, se revelou e corrigiu a jogada. Um cheque descoberto, por assim dizer. Curiosamente, eu tive que aprender xadrez 2 vezes. Bem, suponho que todo dia dá para aprender um pouco mais. Mais uma partida. Ou mais de uma. Mais um estudo, etc. Mas eu digo isso no sentido que eu tive 2 processos distintos, separados por alguns longos anos de intervalo. Talvez eles possam ser separados informalmente entre táticas e estratégias. E depois, e melhor, fundamentos e primeiros princípios. Primeiro, como se supõe, aprendi as regras de movimento e objetivo, movimentos legais, possíveis, ideais, otimizados. Por uma coincidência, dessas improváveis, mas sempre possíveis, não sendo de uma tradição familiar de enxadristas, eu comecei a aprender o xadrez com um conjunto antigo. Medidas oficiais de campeonato. Um tabuleiro e 32 peças da década de 70. E um livro brasileiro, mais antigo ainda, da década de 50. Um fruto da Quarta República, guiando o uso de um fruto da Quarta Ditadura, sendo usado na Quinta República, essa que habitamos ainda. Era um livro de título irônico, imagino eu. Chamava-se Xadrez Básico. E tinha quase 600 páginas de táticas. E sim, um tanto de estratégia também. Um manual de xadrez de um mestre nacional. Estudos exaustivos de aberturas e desenvolvimento de jogo.
uma coletânea de conhecimentos variados, espalhados em bibliotecas distantes, reunidos num manual, a língua de Castro Alves. A dica estava na introdução, onde o Dr. Orfeu escreveu seu objetivo. Condensar num único livro todas aquelas noções indispensáveis para um progresso rápido no jogo de xadrez, abrangendo desde as noções preliminares até o estudo de temas do xadrez superior. Levei tantos meses para conseguir atravessar as lições que o pobre do livro perdeu sua espinha enlombada, cansado de ficar aberto ao lado do tabuleiro, enquanto eu tentava enxergar os níveis escondidos nesse jogo aberto. É engraçado isso. O xadrez é totalmente transparente. Todas as jogadas, potencialidades e caçadas expostas nas posições das peças, para quem tem olhos para ver e para quem tem, principalmente, o conhecimento do jogo. Estendendo a alegoria ao seu limite para o lado oposto, o jogo, para quem não conhece, parece ser extremamente opaco. As peças ali, sem sentido, não significam nenhuma potencialidade. O xadrez, eu achava, era um jogo de tabuleiro, de táticas e estratégias para 2 jogadores. Mas não é um jogo para 2. É um jogo entre 2. Um encontro entre 2 mentes. Suponho que esse foi meu erro. Eu queria jogar xadrez contra o jogo, como se fosse uma fera a ser domada, dominar territórios e ataques, criar cheques e mates e vencer. Mas o xadrez é um jogo entre 2 jogadores. Um ataca, o outro defende. A gentileza de ceder as brancas para o jogador mais fraco não é sobre começar a partida. Bem, sim e não. Não é só sobre começar a partida, mas é que cada lado tem objetivos
um tanto distintos. Quem começa a partida ataca. Seu principal objetivo é alcançar e derrotar o rei. Quem começa em segundo, as peças pretas, tem dois objetivos principais. Primeiro, defender, isto é, frustrar o ataque das brancas. E segundo, atacar ou contra-atacar, dependendo do desenrolar do jogo. As brancas sempre começam, obrigatoriamente, com peões ou cavalos. A jogadora movimenta suas peças para frente, não apenas dominando o tabuleiro por rotina, mas inicia com a sua abertura a estratégia maior de atacar de forma fulminante o rei oposto, através das táticas que forem as mais proveitosas, com o mínimo de perdas ao longo do caminho. Simples, utilitarista muitos séculos antes dos filósofos ingleses. O jogo das pretas não é o mesmo, ou é, mas com mais obrigações, por assim dizer. As pretas respondem ataques com defesas e respondem ataques com ataques próprios, tentando subtrair a vantagem inerente de atacar primeiro e virar o jogo, por suposto. Outro dia eu falo mais. Os fundamentos do xadrez. Esse é o título de um livro curto que eu estou lendo. Foi escrito por José Raul Capablanca. Ele nasceu no finzinho do século XIX, em Havana, Cuba, e foi por muitos anos invicto, o campeão mundial de xadrez. Capablanca era um gênio do xadrez. Entendia as fases do jogo, as camadas, as potências. Reza a lenda que ele aprendeu observando o pai jogar e revelou seu conhecimento quando espiou seu pai fazendo uma jogada ilegal com o cavalo.
com seus 4 anos de idade, se revelou e corrigiu a jogada. Um cheque descoberto, por assim dizer. Curiosamente, eu tive que aprender xadrez 2 vezes. Bem, suponho que todo dia dá para aprender um pouco mais. Mais uma partida, ou mais de uma, mais um estudo, etc. Mas eu digo isso no sentido que eu tive 2 processos distintos, separados por alguns longos anos de intervalo. Talvez eles possam ser separados informalmente entre táticas e estratégias, e depois, e melhor, fundamentos e primeiros princípios. Primeiro, como se supõe, aprendi as regras de movimento e objetivo, movimentos legais, possíveis, ideais, otimizados. Por uma coincidência, dessas improváveis, mas sempre possíveis, não sendo de uma tradição familiar de enxadristas, eu comecei a aprender xadrez com um conjunto antigo, medidas oficiais de campeonato, um tabuleiro e 32 peças da década de 70. E um livro brasileiro, mais antigo ainda, da década de 50, um fruto da Quarta República, guiando o uso de um fruto da Quarta Ditadura, sendo usado na Quinta República, essa que habitamos ainda. Era um livro de título irônico, imagino eu. Chamava-se Xadrez Básico. Tinha quase 600 páginas de táticas. E sim, um tanto de estratégia também. Um manual de xadrez de um mestre nacional. Estudos exaustivos de aberturas e desenvolvimento de jogo. Uma coletânea de conhecimentos variados, espalhados em bibliotecas distantes, reunidos num manual, na língua de Castro Alves. A dica estava na introdução, onde o Dr. Orfeu escreveu seu objetivo.
condensar num único livro todas aquelas noções indispensáveis para um progresso rápido no jogo de xadrez, abrangendo desde as noções preliminares até o estudo de temas do xadrez superior. Eu levei tantos meses para conseguir atravessar as lições que o pobre do livro perdeu sua espinha e lombada, cansado de ficar aberto ao lado do tabuleiro, enquanto eu tentava enxergar os níveis escondidos nesse jogo aberto. É engraçado isso. O xadrez é totalmente transparente. Todas as jogadas, potencialidades e passadas expostas nas posições das peças para quem tem olhos para ver e para quem tem, principalmente, o conhecimento do jogo. Estendendo a alegoria, o seu limite para o lado oposto. O jogo, para quem não conhece, parece ser extremamente opaco. As peças ali, sem sentido, não significam nenhuma potencialidade. O xadrez, eu achava, era um jogo de tabuleiro de táticas e estratégias para 2 jogadores. Mas, sabe, não é um jogo para 2. É um jogo entre 2. Um encontro entre 2 mentes. Suponho que esse foi meu erro. Eu queria jogar xadrez contra o jogo, como se fosse uma fera a ser domada. Dominar territórios e ataques, criar cheques e mates e vencer. Mas o xadrez é um jogo entre 2 jogadores. Um ataca, o outro defende. A gentileza de ceder as brancas para o jogador mais fraco não é sobre começar a partida. Bem, sim e não. Não é só sobre começar a partida. Mas é que cada lado tem objetivos um tanto distintos. Quem começa a partida ataca. Seu principal objetivo é alcançar e derrotar o rei. Quem começa em segundo, as peças pretas, tem 2 objetivos principais. Primeiro,
defender. Isto é, frustrar o ataque das brancas. E segundo, atacar ou contra-atacar, dependendo do desenrolar do jogo. As brancas sempre começam, obrigatoriamente com peões ou cavalos. A jogadora movimenta suas peças para frente, não apenas dominando o tabuleiro por rotina, mas inicia com a sua abertura a estratégia maior de atacar de forma fulminante o rei oposto, através das táticas que forem as mais proveitosas, com o mínimo de perdas ao longo do caminho. Simples, utilitarista, muitos séculos antes dos filósofos ingleses. O jogo das pretas não é o mesmo, ou é, mas com mais obrigações, por assim dizer. As pretas respondem ataques com defesas e respondem ataques com ataques próprios, tentando subtrair a vantagem inerente de atacar primeiro e virar o jogo, por suposto. Outro dia eu falo mais. Durma bem.